Olá, sexto ano! Hoje a nossa aula trata sobre o verbo ter, no capítulo 15 do nosso material. Então, inicialmente, vocês vão pausar o vídeo e vão fazer a leitura do texto da página 317. O título dele é A Carnificina da Carne. E depois, então, da leitura que vocês fizeram, nós vamos então para a resolução do exercício 2 da página 317. Considere as frases a seguir. Há populações inteiras que têm fome e sofrem com a escassez de água. E na frase 2, o planeta não tem como produzir carne para toda a humanidade. A pergunta na letra A é a seguinte: o verbo tem foi empregado nas duas frases, ou seja, ele está presente tanto na frase 1 quanto na frase 2. Que sinal gráfico o diferencia nas duas ocorrências? Então, como vocês podem visualizar aqui, nós temos o tem e aqui na frase 2 também o tem. Só que nós temos um sinal que diferencia, que é o quê? O acento circunflexo, que foi utilizado na frase 2 e que não apareceu na frase 1. Na letra B, o verbo ter é empregado para indicar um possuidor, ou seja, quem é que possui. A quem ele se refere na frase 1, então nós temos lá, há populações inteiras que têm fome. Então, quem tem fome? Populações inteiras. Então, é o possuidor aqui dessa estrutura. Na frase 2, o planeta não tem. Então, quem não tem? O planeta. Então, aqui nós temos aqui já uma característica. Populações inteiras está no plural e planeta está no singular. Então, o que nós podemos dizer a respeito disso é de que o verbo ter, que está no presente do indicativo, no caso, na forma conjugada, ele diferencia a terceira pessoa do singular da terceira pessoa do plural apenas pelo uso do acento gráfico. Então, aqui nós temos a diferenciação. Na terceira pessoa do singular, o verbo fica sem o acento, ele tem. E na terceira pessoa do plural, ele, então, possui o acento circunflexo, eles têm. Da mesma forma que ela tem e elas têm. Então, na terceira pessoa do singular, o verbo, ele é usado sem o acento. E na terceira pessoa do plural, ele leva o acento circunflexo. Lembrando, então, que é quando ele concorda aqui com o sujeito, com a estrutura que indica o plural. O mesmo acontece em relação aos verbos formados a partir do verbo ter, só que nós temos uma diferença. E eles, então, têm essa diferença, eles são diferenciados com o uso de acentos gráficos. Então, nós temos o singular, que é construído, que é escrito com acento agudo, e o plural com acento circunflexo. Então, nós temos aqui o exemplo. Ela contém. Lembrando que contém é um verbo que deriva do verbo ter. Por isso, então, ele segue essa regra. Ela contém, no singular, acento agudo. Elas contêm, no plural, acento circunflexo. Da mesma forma, nós temos o verbo aqui, manter, porque ele também é derivado do verbo ter. Então, ela mantém, no singular, com acento agudo, e no plural, elas mantêm, com acento circunflexo. Da mesma forma, o verbo reter, ele também é derivado do verbo ter. Então, ele retém, no singular, com acento agudo, e no plural, eles retêm com acento circunflexo. O verbo deter também segue essa mesma lógica, essa mesma regra,
ele detém, no singular, acento agudo, e no plural, com acento circunflexo, eles detêm. Então, aqui eu vou resolver um exercício com vocês em forma de exemplo. Assinale as alternativas corretas quanto ao uso do verbo ter. Então, na letra A, eles têm viajado bastante. Então, aqui o tem, ele não está correto, por quê? Porque nós temos a indicação do plural. Aqui ele deveria ter o acento circunflexo. Letra B, Paulo e João têm esperanças de sucesso com o novo negócio. Então, aqui nós temos o tem, indicativo de plural, e, então, a forma está correta, por quê? Porque nós temos um sujeito que é composto, Paulo e João, e por isso, então, que o verbo também precisa estar aqui no plural. Letra C. Ela tem que revisar a apresentação. O tem está na sua forma simples aqui, ele não está sendo acentuado, por quê? Porque ele está indicando singular. Ele concorda com o ela, que expressa apenas uma pessoa. Letra D. Os adultos têm responsabilidades maiores do que as crianças. Então, aqui nesse caso, o tem, ele está indicando plural justamente por quê? Porque ele concorda com a expressão os adultos, que aqui nós poderíamos, talvez para facilitar, trocar os adultos por eles. Eles têm responsabilidades maiores do que as crianças. Portanto, a construção do verbo aqui com o acento circunflexo também está correta. E na letra E, meus irmãos têm que pedir desculpas por suas atitudes durante o jantar. Então, aqui o verbo tem, ele, da forma como ele está sendo empregado, ele é indicativo de singular. Só que aqui, meus irmãos é uma expressão que indica plural, portanto, aqui o verbo também deveria estar no plural. Um outro exemplo que nós temos aqui. Assinale a alternativa que completa corretamente as frases. Então, aqui nós temos as opções. João e Paulo sempre mantêm contato. Então, aqui nós temos que identificar a forma mantém, por aqui nós temos um sujeito que é composto, então o verbo também precisa levar o acento circunflexo. O jornalista obtém suas informações de uma fonte confidencial. Nesse caso, jornalista é indicativo de singular, então o acento é o acento agudo. Os filhos deles têm muitos brinquedos. Então, aqui, os filhos é uma expressão que está no plural, portanto, o verbo ter precisa aqui ser escrito, precisa ser redigido com o acento circunflexo. Então, a alternativa que responde e que preenche corretamente, então, essa sequência é a letra C. João e Paulo sempre mantêm acento circunflexo. O jornalista obtém acento agudo. Os filhos deles têm acento circunflexo indicativo de plural. O outro exercício ainda como exemplo, a alternativa que traz a forma verbal correta é, e aqui como vocês podem ver, trata também dos verbos derivados do verbo ter. Na letra A, ela mantém sua opinião, apesar das opiniões contrárias. Então, aqui o mantém, dessa forma, ele é indicativo de plural, porém o ela está no singular, então não é correto. Na letra B, ele detém o poder absoluto sobre as decisões. Aqui, da mesma forma, o ele está no singular, o detém está no plural. Então, aqui ele deveria estar sendo escrito com o acento agudo. Letra C.
a capa retém o calor de forma muito eficiente. Aqui, o verbo está no singular, a capa também está no singular. Na letra D, elas têm certeza de que vencerão o debate. Aqui o elas está no plural e o têm está no singular. Então, aqui o verbo deveria ter sido escrito com acento circunflexo. Letra E. Aqueles frascos contêm substâncias perigosas. Aqueles frascos está no plural e o contém também deveria estar aqui no plural, sendo indicado, sendo escrito aqui com o acento circunflexo. Então, a forma que apresenta a forma verbal correta é a letra C. A capa retém o calor de forma muito eficiente e aqui o verbo que está sendo utilizado com acento agudo concorda com a expressão a capa que está no singular. A tarefa referente ao conteúdo de hoje é o exercício 3 da página 318, que também deve ser postado no AVA. Por hoje era só, bons estudos para vocês e até a próxima.